Meus convidados de hoje ajudam as famílias brasileiras a recomeçarem e reconstruírem um novo endereço. Ninguém começa do zero, todo mundo começa do início. A única pessoa que começa do zero é bebê. Tem muitos brasileiros aqui, na opinião de vocês, ninguém fala, que ninguém tem coragem de fazer o que eles fazem aqui? Fazer coisa errada. Muita gente sonha em vir para os Estados Unidos, mas o que ninguém fala sobre o que acontece quando você decide recomeçar do zero. Em 2 meses, a gente arrumou as nossas coisas, mudança e chegamos. O verdadeiro empreendedor não tem plano B, é plano A, meu amigo. Tem que dar certo. A gente só aluga ou compra uma casa onde a gente moraria com a nossa própria família. Vocês acham que tem brasileiro que devia ter ficado lá no Brasil mesmo? Não devia ter nem vindo para cá? Muita gente sonha em vir para os Estados Unidos, mas o que ninguém fala sobre o que acontece quando você decide recomeçar do zero. Imagina sair de uma carreira executiva estável, no topo, e chegar aqui recebendo não, sem reconhecimento, tendo que reconstruir tudo do zero. Hoje a gente vai falar sobre recomeço de verdade, decisões difíceis e o que ninguém vê por trás da vida de quem decide mudar de país. Meus convidados de hoje ajudam as famílias brasileiras a recomeçarem e reconstruírem um novo endereço, com segurança no Texas, fundadores da Toretto Real Estate Group. Com vocês, Natália e Cássio. Sejam muito bem-vindos, Natália e Cássio. É um prazer receber vocês aqui hoje. Obrigada, Fagner. Prazer é nosso de estar aqui com você e participar pela primeira vez aqui no podcast. Obrigada. Pelo convite, do lado de casa. Estamos literalmente em casa, né? Do lado de casa. Todo mundo aqui no Texas está bem perto de casa mesmo. E recebendo vocês como primeiros podcast de vocês. Sim. No primeiro podcast do Texas. Exato. Então é um bom começo para todo mundo. O que fez vocês saírem do Brasil e vir para os Estados Unidos? Boa pergunta para começar. Eu acho que a gente sempre teve muita vontade de sair do Brasil, né? A gente viajava muito aqui para os Estados Unidos, né? Passeava e sempre, toda vez que a gente pisava aqui, falava assim, que vontade de morar nos Estados Unidos, né? Por causa de segurança, a gente gosta dessa organização que tem nos Estados Unidos. E durante muitos anos, quando a gente, acho que foi a primeira semana que eu e o Cássio, a gente se conheceu, ele fez uma primeira pergunta para mim. Quando a gente estava se conhecendo, você moraria nos Estados Unidos? Não foi isso? Foi. Primeiro dia. Foi lá no Guarujá. Primeira semana, na primeira praia. semana. Você moraria nos Estados Acabou de Unidos? conhecer, eu já truquei. Falei, quer namorar comigo, tem que estar aberta para morar nos Estados Unidos. Foi. E eu já tinha morado aqui nos Estados Unidos. Eu morei em Orlando quando era adolescente. Isso é uma outra história. E eu falei, com certeza, eu amo os Estados Unidos. A gente, com certeza, é um lugar que eu tenho um sonho de morar. E aí a gente casou, nós casamos, tudo, e sempre com essa sementinha. Só que quando a gente teve filhos, né, e já na carreira executiva, trabalhando, aí vem a questão de segurança do Brasil, vem a questão de organização, a gente queria ter essa vida americana. E a gente começou a plantar essa sementinha dentro da nossa vida. Qual trabalho, né, que poderia dar oportunidade para a gente vir morar aqui, né? Eu estava trabalhando numa empresa multinacional americana, ótimo, o Cássio também, né, numa empresa alemã, mas que tinha muita possibilidade de vir transferido, e foram várias tentativas, né, amor? Acho que no total foram umas 3, assim, bem fortes mesmo. Uma que eu vim aqui, fiquei um mês trabalhando, e aí... Aqui no Texas? Ou não, eu fui para Filadélfia, que é onde é o headquarters da empresa. Aí fiquei lá e falei, amor, vou aplicar para uma vaga aqui, hein? Ela falou, tá bom, pode aplicar, se precisar eu saio daqui e já vou. aí não deu certo. Aí voltei já com a sementinha, isso há uns 8 anos atrás, né? O processo foi longo, assim, a gente viajava muito, eu viajava muito a trabalho, então eu já tinha contato com experiência fora. Eu tinha morado na Argentina, eu sempre estava viajando nos projetos que eu pegava, né? Então, aí a gente começou a falar, bom, a gente quer ir aos Estados Unidos, e aí vamos começar a estudar. E a gente nunca quis Filadélfia, a gente sempre tinha aquele, eu não quero morar na Filadélfia, muito frio, não sei o que lá. A gente pensava na Flórida, né? A gente não pensava no Texas. Sempre. Minha irmã, Miami, minha irmã morou na Flórida por alguns anos e eu visitava ela, eu ia praticamente 10 vezes por ano, porque eu ia trabalhar no México no cliente,
aí fazia um bate-volta, ia via Miami, descia em Miami, ia pro México, voltava pro Miami, passava mais um final de semana e depois voltava. Então, assim, a vontade de morar aqui era sempre, só que sempre foi Flórida. E aí a gente discutiu, aí a gente teve a sorte, a oportunidade, né, depois de alguns processos de entrevistas, uma delas deu certo. Quer que conte aquela parte? Como que você quer? Assim, o que trouxe vocês, na verdade, a vir para o Texas? Vocês já conheceram outros estados? Vocês vieram primeiro aqui para passear? Já conheciam alguém aqui? Então, aí surgiu a oportunidade dessa vaga de emprego da empresa de tecnologia. E o Cássio aplicou, passou, e aí, nos finalmente, eles deram 2 opções. Ou Filadélfia ou Texas. Nossa! A gente já conhecia a Filadélfia, e a gente sabia que a gente não queria a Filadélfia. Uhum. E quando ele falou Texas, a gente tinha feito uma conexão aqui só. A gente não ficou aqui. Chegou no aeroporto Só chegou e saiu. Foi o suficiente para a energia do Texas sugar vocês para cá, né? Bem isso. Quem pisa no Texas tem que voltar para cá. Foi mais ou menos isso. E a gente sabia que Texas era um estado que tem uma economia forte, a temperatura não era... Vocês já sabiam, já tinham essa informação? Já. Ou vocês passaram a pesquisar depois que surgiu a oportunidade de vir para o Texas? pesquisar. Depois. Mas antes não. Antes Porque não. quando a gente ouve falar no Texas, a gente imagina cowboy, deserto, não é? Fazenda, sítio. A gente não sabe, não imagina a potência que é aqui. Não tinha a menor ideia. Mas aí começamos a pesquisar, falamos, interessante. E o clima? Era só isso que a gente sabia. E a gente veio, falou assim, vamos escolher Texas... E em 2 meses a gente arrumou as nossas coisas, mudança e chegamos. A gente não veio, vamos explorar primeiro pra ver se gosta, se não gosta. Não tinha volta, não tinha plano B, assim, era o segundo dia que a gente estava nos Estados Unidos, eu estava na empresa trabalhando, e eu estava no cliente da empresa, ou seja, não era nem na empresa, eu já estava no front, já entregando serviço, já fazendo tudo. Exato, então a gente chegou no Texas sem conhecer pela primeira vez, e na época, que foi há 7 anos atrás, não existia YouTube, tantos YouTubes igual agora hoje em dia tem, um conteúdo dividindo informação, e muito menos em português, né? Então, foi meio que, vamos tentar, vamos pra lá. E aí, quando a gente chegou, aí a gente se apaixonou. Gostaram já de cara. De cara. Primeiro, eu falei, nossa, é isso daqui que a gente... A energia do Texas é muito bacana. Eu tô sempre em outros estados também, pegando projeto e fazendo algumas coisas. E já andei, assim, mais de 30 estados aqui dos Estados Unidos. Engraçado que cada estado dos Estados Unidos é diferente um do outro. É né? incrível isso, É né? incrível, assim, a diferença até... arquitetônica das próprias construções são diferentes. Mas quando eu chego aqui no Texas, a energia, a tranquilidade, a paz, a cultura, a limpeza, educação, a organização, tamanho, tudo é muito diferente dos outros estados. Eu sinto falta, literalmente, quando eu tô fora do Texas. É a mesma coisa, quando a gente viaja acontece com vocês para também. outros lugares, a gente volta, é paz, não sei, a gente se sente em casa, eu não sei, é isso, que é a combinação de tudo isso. Durante esse período de trabalho, eu estava viajando bastante por vários estados, né? E o principal deles era Northeast, ali na Filadélfia, Pensilvânia e tal. E eu lembro que eu descia no aeroporto, o primeiro Uber que eu pegava, eu falava, meu Deus do céu, graças a Deus eu moro no Texas. As pessoas aqui não me tratam da mesma forma, sabe? É muito mais, parece que é muito mais frio, um pouco mais grosseiro, assim, sabe? Fora sim, eu nem me lembro a última vez que eu escutei a buzina de um carro aqui no Texas. Não tem. E eu acho estranho quando eu estou em outro local, lá, parou um pouquinho ali no sinal, o pessoal, pam, e já é assim. Aqui vão no máximo fazer pam. E já aconteceu Gentil, aqui, né? já aconteceu aqui, às vezes deu lá, parado no sinal vermelho, naquele que entra, que tem a setinha ali pra esquerda, às vezes pegar ali o telefone para responder alguma mensagem, alguma coisa assim, esquecer o sinal ficar verde, passar para amarelo, depois vermelho e ninguém atrás de mim buzinar. Quando eu olho assim, tá 3, 4 carros atrás, não acontece sempre, tá, gente? Tô dizendo que aconteceu, foi só uma experiência. Sei que ninguém pode fazer isso, tô só contando, né? Que aconteceu. Mas não teve buzina, não teve estresse, não teve nada, absolutamente nada. E já na Flórida, dessa vez agora que eu estava lá, eu dirigindo por dentro de um condomínio, eu só fiz parar para entrar em um apartamento, tinha ali rua de dentro de condomínio, tem movimento, só o cara sair, o cara que tá atrás de você de carro, é só desviar e ir embora. O cara fez questão de ficar atrás de mim buzinando. Buzina e falou, pam, aí eu olhei assim, coisa que eu faço aqui normalmente,
é rápido, são muitos apartamentos para caminhar. Só para o carro ali na frente rapidinho, entra e sai, já entra no carro de novo. O cara ficou lá fazendo questão de eu buzinar para tirar o carro dali para poder ele continuar. Sendo que era uma rua de dentro de condomínio, sem movimento, sem nada, com espaço de 2 carros do meu lado assim passar e o cara lá para mim poder sair. Não, eu acho que a gentileza, a educação do texano, eu não sei, não posso falar pelo Texas inteiro, mas assim, essa região metropolitana de Dallas, o pessoal é muito receptivo, é muito simpático. Isso que impressionou a gente quando chegou. E a gente recebe muito feedback de cliente que fala, nossa, eu fiquei impressionado como as pessoas são simpáticas, aqui elas perguntam que língua que eu tô falando, ou me param num restaurante para perguntar, ou me elogia do nada sem querer alguma coisa, sabe? Sem querer me vender alguma coisa, ou sem querer nada, elogia de graça. Do nada. Elogio de graça, pô, gostei do seu chapéu, gostei do seu colar, sabe? Bem tipo, isso. Nem te conheço, mas, pô, tô elogiando porque eu gostei. Você vê que é legítimo o elogio, sabe? Tem muito isso. Às vezes até em posto de gasolina, se para um carro para abastecer, né? É muito típico. Eles olham pro seu carro assim, se é um carro legal, nice car. Isso aí, É bem legal essa parte mesmo do Texas. E eu tenho perguntado a muitos brasileiros quando saem do Brasil para vir aqui para o Texas, como que é começar do zero. Mas não é o caso de vocês, né? Vocês começaram aqui já com a estrutura. E o Texas, o que eu tenho percebido sobre os imigrantes aqui no Texas é que é um pouco diferente dos outros estados. A grande maioria dos imigrantes, das pessoas que vêm de outros estados, do Brasil, principalmente para cá, é meio que um tipo de brasileiro assim mais elevado. Não é aqueles brasileiros que vêm muito assim, procurar trabalho, procurar emprego, reset, tentar vida, começar do zero. Muitas pessoas que eu conheço vêm, como era da sua área mesmo, executivos no Brasil, vêm transferidos para empresas aqui. E quando chegam aqui que encaram e vê esse monte de oportunidade, apesar de ganharem super bem, apesar de terem super salário já, muitas vezes decidem, como é o caso de você, deixar ali a sua profissão para fazer algo aqui no Texas, que você enxerga uma oportunidade maior do que já era grande. Não é? E como que é essa transformação, assim, deixar algo que já é certo para algo que você, obviamente, está aqui, que você fez para você é certo também, mas como que é essa transição? Como que foi essa decisão? A decisão já tinha sido tomada, eu acho que desde quando eu nasci eu já quis morar nos Estados Unidos. Mas eu acho que o principal é o planejamento, né? A gente não faz nada para testar ou para na loucura, assim, de vamos... Então foi uma coisa muito planejada e o caminho nosso foi via empresa, corporativo, o que trouxe a base para nossa família. Então a gente teve um suporte, não só financeiro, a gente teve um suporte da empresa muito grande, de ser estrangeiro também, de ser aceito na empresa que eu estava, nas pessoas que eu trabalhava. Então isso ajudou muito, mas a Natália brinca que a gente nunca começa do zero, né? Obviamente a gente não começa do zero, mas é como se começasse do zero, porque aqui você tem que aprender muita coisa nova, sabe? É tudo diferente, a língua é diferente, a cultura é diferente. Então a gente tem muito cliente vindo para cá e, que nem você falou, eu acho que é uma coisa muito interessante. As pessoas não vêm para o Texas começar a vida, tentar a vida. Ninguém vem aqui para trabalhar nos trabalhos um pouco mais simples. E as pessoas vêm para cá realmente para fazer acontecer. E não vai passear e acaba ficando. Então, quando as pessoas, principalmente os brasileiros, os nossos clientes, eles vêm para cá com uma estrutura, eu sei o que eu vou trabalhar, eu já sei a pessoa que eu vou conectar. Então, assim, o nível de brasileiro que a gente tem aqui, eu percebo que são pessoas bem estruturadas. E a rede de conexão de brasileiros também é muito boa. Ninguém vem aqui para realmente passear e acabar ficando, sabe? Sim. Acho que essa é uma diferença muito grande do público do estrangeiro no Texas. Sim, muitas pessoas incomodadas, principalmente os empresários que falam comigo mesmo de mudar para cá, são pessoas que já são bem financeiramente no Brasil, mas incomodados com a política, com as coisas que tem lá. E quando vem o conservadorismo, quando vem os republicanos, a forma que a política, a forma que as coisas funcionam aqui no Texas, eles ficam encantados e querem realmente vir para cá para trazer suas esposas, trazer sua família, criar seus filhos num ambiente como esse, né? É o que a gente vê acontecendo muito mesmo no Brasil. Mas vamos lá, começar agora a ajudar muito os brasileiros mesmos, né? No sentido de quem está no Brasil, Natália, e quer alugar uma casa aqui. A pessoa consegue? Se eu estou lá no Brasil, quero alugar uma casa antes de vir para cá, é possível? É super possível. Assim, não é tão óbvio,
né? Porque, assim, principalmente aqui no Texas, tem todo... A parte de corretagem tem muitas regras, é muito organizado, é muito estruturado. Não tem o jeitinho que tem em alguns outros estados, né? Como Flórida, como Massachusetts. não consigo falar. Massachusetts. Massachusetts. Então, aqui é muito, muito organizadinho. Então, mas quando a gente tem uma família que está, né, em processo de mudança para cá, para o Texas, às vezes eles até têm um número de social, ou às vezes não tem um número de social, mas ainda não criou um histórico de crédito, a gente consegue fazer um trabalho muito detalhado, como se fosse preparando um dossiê dessa família para conseguir aprovação dentro de uma application, né, para aplicar para o aluguel. Passaporte. Só com passaporte, precisa com certeza ter a comprovante de renda, que eu acho que esse é o fator principal dentro do processo de aprovação de um aluguel. Aqui, por vias de regra, tem que comprovar no mínimo 3 vezes o valor de um aluguel. Porém, para uma família estrangeira que está vindo, se conseguir comprovar um valor até acima disso, melhor ainda, sempre mostra muito mais solidez, né? E aqui existe uma regra que você precisa dar um aluguel de caução. Quando a família não tem ainda um histórico de crédito, porque nos Estados Unidos, quando você vai alugar, é tudo sistema, é um sistema, né? Você coloca. Score, né? Tem o credit score, tem o background check, que é puxa o histórico de antecedentes criminais, tudo. Então, essa família é como se ela não existisse aqui nos Estados Unidos ainda. Então, dos formatos que a gente sempre recomenda venha estruturado financeiramente para conseguir, pelo menos, dar 1, 2, 3 aluguéis antecipados, né, para sugerir isso para o proprietário do imóvel, ou mais caução, né, de segurança no aluguel, porque isso vai trazer conforto e segurança para o proprietário aprovar essa família. Mas super dá, mas tem que saber o que está fazendo. Mas é possível comprovar a renda em reais? Sim? Sim. Legal. Tem que traduzir a documentação para o inglês? A gente traduz. Vocês mesmos já traduzem? A gente está especializado todo o processo. Em famílias brasileiras, então a gente traduz tudo, a gente converte os números, então vira e mexe a gente recebe, sei lá, extrato bancário, conta de investimento, tudo, a gente traduz tudo isso para a linguagem que o proprietário está acostumado aqui, e a gente tem 99% de aprovação de todos os nossos clientes. Eu já ia perguntar a porcentagem, 99%? Sim. Às vezes tem que fazer umas cartinhas para explicar e um pouco mais a fundo, porque tem que realmente demonstrar que tem uma solidez, né? Há 5 anos atrás eu estava tentando alugar casa aqui, já com social, e eu não consegui. Mas eu peguei um corretor não tão bom. Exato. Porque sem estar aqui já consegui. Eu já tinha crédito aqui, sempre trabalhei com social, com IT Number. Sim. Essas corretões já tinha crédito e não foi aprovado. Mas é que a gente está acostumado, né? Então a gente monta todo esse dossiê. Não é simples, muito mais complexo, mas a gente consegue... A gente só não consegue, que eu falei do 1%, é quando a pessoa realmente não tem recurso. Não tem a renda. Não tem a renda, aí dificulta. Por exemplo, o cara pinga R$1.000 num mês, 10 mil no outro, 3 no outro. Aí não tem como comprovar uma constância, entendeu? Sim. Aí não tem renda, não tem social, aí não tem... Aí é mais complicado. Precisa ter pelo menos uma base. Precisa ter o mínimo das informações, né? E uma coisa bem interessante nesse processo é que a maior parte dos nossos clientes que aluga é remoto. A gente vai, filma as casas, a gente dá opinião bem sincera mesmo, de falar, essa casa, entra na casa e fala, eu não conhecia alguém aqui ainda que fazia 10 anos aqui, eu não conhecia esse trabalho ainda de ninguém. A gente pegou a câmera, entrou assim e falou, não, essa casa aqui não. Vou voltar aqui, vou gravar, né? Só pra vocês verem, mas eu já falo que não recomendo. Porque a gente tem um lema. Eu imagino qual é o cheiro que você tá falando, mais ou menos. A gente tem um lema, a gente só aluga ou compra uma casa onde a gente moraria com a nossa própria família. Sim. Então, a gente, quando visita, a gente vai com o nosso olhar mesmo, formado em arquitetura, né, no detalhe, né, essa casa não foi bem cuidada, não teve amor, tá precisando de muita reforma ou tá com cheiro forte, não é essa casa para vocês.
E Por aí, isso que vocês são um sucesso na internet, né? Sucesso no Instagram. A gente tenta passar como se o cliente realmente estivesse junto com a gente, porque infelizmente ainda não estamos 5D, né? Que a gente consegue sentir tudo online. Mas aí, então a gente fala, é o cheiro, é a coisa que eu consigo ver no batente ali que tá batido, história que tá machucado. Então, assim, a gente vai olhando tudo. Não tem surpresa, e né? a gente faz isso tanto para aluguel quanto para compra também. Muitas famílias compram sem pisar os pés aqui para Ou seja, morar. a pessoa tá no Brasil, quando vem pra cá, já compra passagem, já chega aqui, já vai direto pra própria casa. Brasil, Seja Portugal, alugada ou comprada, em qualquer lugar. Catar, né? Catar, Japão, Irlanda, Qualquer lugar que você esteja, você pode alugar uma casa junto com a Natália Toretto, online, 100% remoto. Que legal! Eu tô surpreso porque eu não conhecia esse trabalho aqui. 10 anos aqui no Texas. Não para todos os clientes, obviamente, mas tem cliente que a gente faz vídeo de drone, que a gente vai realmente a fundo da casa. Ou mostra traz um região. inspetor e faz a entrevista junto com o inspetor. E tiveram algumas casas que a gente realmente foi bem a fundo, assim, sabe? E aqui essa riqueza de detalhes é bem importante, principalmente quando o cliente está à distância, quando quer alugar. Então, a questão da área, explicar como é que funciona, até mesmo a questão de escolas. Sim. Né? Se tem filhos. Sim. Como que fica essa parte, assim, de vocês explicar? Porque quando a casa tem as escolas que são melhores, ela já é um valor um pouco mais alto. Quando sim. Explica um pouco para quem ainda não entende essa parte de escolaridade. Esse é um ponto super importante porque a maioria das famílias que estão vindo para cá tem filhos em idade escolar, né? E no Brasil a maioria está em escola particular, então não tem essa preocupação. E aqui a gente, eu acho que a gente é muito, não sei se a palavra é sortudo, mas de morar num lugar onde não existe um distrito escolar bom, mas existem pelo menos na região metropolitana de Dallas e Fort Worth, tem pelo menos uns 15 a 17 distritos incríveis. Então, assim, o grande desafio é aonde é o melhor lugar para morar com a minha família. Aí tem as variáveis. Então, o primeiro ponto a gente senta numa reunião virtual, Google Meet, câmera, para explicar como que funciona todo esse processo, como que funciona a escola, como funciona a nota de escola, entender o que é melhor para cada família, que às vezes viajo muito, preciso estar pelo menos a meia hora do aeroporto, tá? Então já elimino essa parte. Eu sou super urbano, eu preciso estar 5 minutos de tudo. Elimina aí essa e essa. Não, eu sou do campo, pra mim não importa se eu tiver 40 minutos, mas eu gosto de ter respiro, ter terreno grande. Então essa daqui. Então aí a gente vai funilando para cada família, porque não existe esse negócio de um tamanho encaixa para todo mundo. Não existe. Então é muito personalizado o nosso trabalho. E aí, uma vez que a gente definiu, né, o que é melhor essas 3 regiões, aí sim que a gente vai a fundo na casa em si, né, nas opções. Entendi. E para quem não sabe ainda, gente, aqui para quando você vai alugar uma casa, ou quando você vai colocar seus filhos na escola, o local em que você mora, que é o zip code, tipo CEP no Brasil, é onde você vai ver as escolas que tem próximo daquela região, diferentemente do Brasil. No Brasil, você pode morar em um local e matricular o seu filho em qualquer escola, em qualquer bairro, em qualquer cidade. Aqui não. Aqui, cada endereço, que é onde você vai morar, tem as escolas designadas para aquele endereço. Então, você não pode morar em uma área não boa e colocar seu filho em uma escola de uma área boa. Então, é por isso que é bem importante essa parte, né, Natália? Que a maioria das famílias brasileiras vem e fala assim, eu quero que o meu filho estude na escola 10 de 10. Só que às vezes a escola 10 de 10 não é a melhor para o filho. Porque normalmente a escola 10 de 10 aqui na região, ela é muito forte, ela é muito competitiva. Aí imagina, chega o filho, na verdade, eu até pergunto, falo assim, seu filho é o 10 de 10 na escola? Não, veja bem. Então, é melhor uma escola 8, que não vai ser tão competitiva, uma escola 7, que vai ter mais recolhimento e não vai ser... imagina, o filho chega sem falar inglês, precisa de adaptação, tem aquele programa de English as Second Language, né, que é inglês como segunda língua. Então, a gente dá esse suporte. É claro, nós não somos especialistas em parte educacional, de consultoria educacional, mas a gente dá o caminho para a família se sentir mais confortável em relação às escolas. Então, tem várias variáveis aí quando a gente fala de escolas, né? Legal demais essa parte.
Você aluga tanto casa quanto apartamentos também. A pessoa que quer vir de algum outro país para cá, ela pode alugar. Como é que funciona essa parte assim de aluguel quando você é realtor para a parte de apartamentos? A, a gente faz apartamento de forma bastante pontual. Uhum. A gente aluga casas e apartamentos, então é do mesmo formato, exatamente o mesmo formato independente se é uma townhome, que é uma casa geminada, uma casa isolada ou apartamento. O processo é exatamente o mesmo. Essa assessoria tem um custo, Natália, de você ir na casa, de você mostrar ao cliente, de tudo, independente de ele alugar ou não, vai ter algum tipo de custo para o seu cliente? Não, a gente só trabalha no sucesso, então eu digo que o nosso trabalho ele é praticamente de graça até realmente efetuar um contrato de aluguel ou um contrato de compra. Então, toda essa assessoria que a gente faz é não só de assessoria a partir da reunião, mas todo o conteúdo que a gente gera, Sim. educando, né, as famílias, mostrando mais sobre aqui, é 100% de graça. Nossa, que legal. Mas aí quando você aluga, quando o cliente aluga, quero decidir, quero essa casa, vou ficar com ela. Quem paga é o cliente, é o inquilino que está alugando a você ou é o proprietário Boa da casa? pergunta. Quem paga você? No caso de aluguel, a nossa comissão é de 100% do valor de um aluguel cheio. E aqui no estado do Texas, existem algumas regras que toda a comissão ela é 100% negociável. Né? Não existe uma tabela igual no Brasil, né? A tabela de cresce, ela é 100% negociável. E no caso de aluguel, depende de endereço de proprietário para proprietário. Tem proprietários que pagam 30%, 50% ou 100%. Né? Então, a diferença, né, que quem paga é quem contratou o serviço. Então, vamos supor, alguém escolheu uma casa, a gente entrou numa... E a pessoa sabe disso antes. Né? Escolheu uma casa e nessa casa, nesse endereço específico, o proprietário paga 50% do valor de um aluguel. Né? O remanescente, os outros 50%, quem é responsável é o próprio inquilino, quem contratou o serviço. Ou seja, você tem toda uma assessoria, você aluga a casa, a Natália vai lá, vê, faz vídeo, mostra para você, faz tudo. Você alugou a casa, você não paga nada a mais por isso, além do aluguel. Quem paga a empresa da Natália é o próprio proprietário da casa. Muitas vezes, sim. Não tem? Sim, exato. É o mesmo formato para quem quer comprar uma casa aqui ou muda alguma coisa? Muda. Quando a gente fala de compra, a gente entrega, porque imagina, a pessoa está fazendo um grande investimento em dólar, né, na casa que a família vai morar. Então, a nossa entrega, ela aumenta. Muitas vezes a gente faz vídeos de drone, igual o Cássio comentou, mostra mais a região, vai um pouco mais a fundo, né, nas escolas, porque é um grande investimento, né? E na parte do serviço, a gente também só ganha no sucesso do negócio, né? Só realmente quando tem efetivo, quando o cliente pega as chaves, é quando a gente realmente recebe. E normalmente, 99% das vezes, quem contribui com a nossa comissão é o proprietário do imóvel. Entendi, legal. E hoje vocês se vê maiores do que quando vocês chegaram aqui no Texas? Nossa, muito maior, com certeza. Muito maior. Eu acho que não só maior, mas eu acho que é muito mais em busca do nosso propósito, conectado, né? Quando a gente conectado, quando a gente chegou aqui, só pelo trabalho do Cássio, né? Foi um período muito de adaptação. A gente, naquela época, jamais imaginava que nós íamos construir uma empresa, né, ser empreendedores, né, a gente, no primeiro ano, acho que para todo mundo é muito difícil, independente do dinheiro que a pessoa tenha, né, se veio com recurso mais enxuto ou se veio com recursos mais generosos, tem uma adaptação grande no primeiro ano, né, até se encontrar dentro desse ambiente novo, né, a sua própria identidade é desafiador. Sim. Mas depois as coisas foram eu brinco que é um processo, né? Você aqui nos Estados Unidos é um país de oportunidade. Quando você dedica, faz as coisas certinhas e arregaça literalmente as mangas, dá umas suadas, alguns choros de noite, né? As coisas começam a aparecer, né? E hoje a gente está muito feliz que a gente realmente encontrou o nosso propósito de ajudar as famílias brasileiras a encontrar o seu novo endereço aqui.
E como casal, né? E trabalhando como casal, é uma coisa que a gente jamais imaginaria. A gente veio numa mentalidade de corporativo, de trabalhar para empresa, vou trabalhar para uma empresa, você é gerente, você é diretor, e vou evoluir na empresa, assim como a Natália também veio do mundo corporativo. E aí hoje nossa mentalidade é totalmente diferente. A gente vai fazer acontecer juntos, a família, o dinheiro é nosso, a gente constrói junto, a gente cria a nossa filha junto e acho que isso torna o nosso propósito muito mais forte, sabe? Sim, cada um realmente tem um propósito. E quando o propósito é de unir ainda mais a família, unir ainda mais o casal, tudo volta para que isso aconteça de maneira exponencial e que vocês se tornem referência, inclusive, para outras famílias, não é? A energia que vocês carregam é a energia também de trazer famílias, de trazer pessoas assim como vocês. Eu acredito muito em energia, em troca de ambiente, em você se conectar e estar sempre com as pessoas certas. É isso aí. Posso colocar um gancho nisso? Claro. Eu acho que falando sobre o início, né? Eu acho que todo brasileiro, independente de qual área que seja, que muda, né, para o Texas ou para qualquer outro lugar dos Estados Unidos, eu brinco que ninguém começa do zero. Todo mundo começa do início. Sim. Porque todo mundo tem a vida, né, que carregou de experiências, de decisões, de erros, de acerto, do que trabalhou no Brasil, do que se formou, né, toda essa bagagem a pessoa carrega e não é do zero. A única pessoa que começa do zero é bebê, né, que nasceu, que acabou de nascer. Agora, quando a gente chega e tem esse processo eu falo que é o processo de transformação no primeiro ano, né, com muitos desafios. Sim. O deserto, né? E eu acho que, principalmente, deixar o ego de lado. Sim. Né, que a gente carrega do Brasil. Quando eu comecei como corretora de imóveis... Tem muito isso. Eu falava, nossa, coisa executiva, né, trabalhava assim, trabalhava assado, né, eu vou ser corretora de imóveis, né, ou muita gente que fala assim, eu era, sei lá, advogada no Brasil e agora eu vou ser isso. E aqui não tem isso, não né, tem. Nos Estados Unidos não tem isso. Não tem. Na minha empresa tem um médico que trabalha pintando banheira. Médico mesmo, com CRN e tudo. Caramba. Advogado com OAB, entendeu? Que trabalha ali pintando apartamentos, mudar com tinta. Quis mudar de profissão. Quis vir pra cá e vai falar em voltar pro Brasil pra ver se quer. Então, não quer. Exato. Mas aí dá sucesso quando deixa esse ego de lado e fala assim, não, vou recomeçar. Vou aprender, vou arregaçar as mangas, vou fazer a coisa acontecer. E os que dão certo aqui, Natália e Cássio, eu costumo dizer que são os inquebráveis. São aqueles que você pega toda a sua vida em um local onde você está com a sua família, com seus parentes, com sua família, com seus amigos, com todo mundo, e você pega toda a sua vida, joga dentro de uma mala e chega em um outro país. E as dificuldades que a gente tem, que a gente passa quando a gente chega aqui, quando a gente sobrevive a todas elas e a gente atinge o sucesso, eu costumo dizer que não tem mais nada mais que possa te derrubar. Porque tudo que podia te derrubar, você passou por aquilo. Você passou pela saudade da família, você passou pela tristeza muitas vezes de perder um ente querido à distância, você passou por muitas vezes de ser humilhado, não pelo americano, muitas vezes as pessoas da sua própria etnia. Eu falo só brasileiros, mas existem outras etnias aqui também. Então a gente é inquebrável. Não tem como. Você pegar a sua bagagem, você pegar tudo. É uma prova de fogo. Você atravessar e a gente não atravessa de brincadeira, atravessa para vencer mesmo. E dá certo quem... a gente fala assim que quando você vem com o objetivo de crescer, né, e você solidifica, você deixa calejado, né? Você fica mais calejado. E você não traz um plano B, porque quando você traz um plano B, você não foca toda a sua energia em fazer dar certo, né? Exatamente. Aí você divide, fala, não, se der errado aqui, eu vou pra cá. Quem tem um plano B vai ter o C, né? Exato. O plano B vai tornar o A, aí você fica procurando o B. Se não der certo aqui, eu vou pra isso daqui. E não tem. O verdadeiro empreendedor não tem plano B, é plano A, meu amigo. Tem que dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Se não estiver dando certo aqui, vai ser o plano A em outro ambiente, mas vai dar certo. Desvia, né? E continua. É fazer até dar certo, não tem plano B. Então, é isso. A gente sempre vê com essa mentalidade, acho que eu sempre falei isso. Eu falei, aí falava com os amigos no Brasil, as coisas, aí o pessoal falava, e aí, você não tem vontade de voltar pro Brasil, não? Eu falei, não, voltar pro Brasil, como assim? Eu vim pros Estados Unidos pra ficar. Eu não quero ir, não tô com a mentalidade de que eu vou ter que voltar, ou que eu vou nada disso. Eu vou aqui, eu vou ficar, eu vou fazer acontecer. É isso daí. Então me fala uma verdade sobre o Texas que ninguém fala.
Uma verdade sobre... Boa pergunta. O pessoal no Texas, a gente já falou sobre isso, mas o pessoal do Texas é muito receptivo. Ao contrário do que todo mundo acha, né? Ele é receptivo em todos os sentidos. Receptivo quando você está visitando, receptivo na escola, quando você tem o seu filho na escola, receptivo no trabalho, receptivo no dia a dia, no supermercado, no restaurante. Não é... E é muito oposto do que muitas pessoas acham, né? Sim. Muito oposto. Então, eu acho que esse é o ponto principal que me encanta aqui, essa receptividade das pessoas que moram, principalmente nessa região, né? Eu ia falar uma verdade engraçada. A gente gosta de carro, né? O texano é pé de chumbo. Ele corre. Ele anda muito nas estradas. Tanto que acho que a única estrada de maior velocidade que tem nos Estados Unidos inteiro é 85 milhas lá perto de Austin. Eles andam muito rápido na estrada. Quando marca 85, geralmente você vai ali para 95, Exato, 100. Você põe 10% ali, né? Põe 10% a mais. Então, as velocidades aqui nas highways... Agora, por isso que tem muito engavetamento, né? De carro batendo ali um atrás do outro. Você vai também, aqui no Texas, é assim, o trânsito vai fluindo. Você vai com tudo. Quando para, é de uma vez. Teve algum acidente, né? Por isso que quando tem algum acidente, nunca é com um carro que bateu em algo. Aí você vai ver 5, 6 carros bateu atrás do outro. Já presenciei muitos acidentes assim. Se você tiver um pouquinho desatento ali, as velocidades aqui naturalmente nas rodovias são altas. Se você não tiver atento ao trânsito, ele diminui de forma muito rápida e às vezes acaba batendo. Eu já dei muita, não bati ainda, mas já dei muita freada ali. Não vai bater, não é ainda, não vai bater. E assusta, mas assusta pra quem tá chegando pela primeira vez e não tá acostumado, né? O pessoal fala assim, nossa, o que acontece que aqui o povo dirige tão... rápido. Rápido, anda rápido. E não é só na rodovia, é até dentro dentro das ruas mesmo, dentro das cidades, dentro dos bairros. Eu levei ano passado, você comentando sobre isso, Cássio, foi bem engraçado que ano passado eu levei 2 casais de clientes, amigos meus aqui, americanos, levei pro Brasil. E foram lá para conhecer São Paulo, fui com eles para o Rio, fui em Ilhabela, eles passaram uma semana lá comigo, e eles perguntaram por que os carros aqui andam tão devagar. Eles ficavam assim perguntando porque a média de 40 quilômetros, 50 quilômetros, e aqui essa velocidade entre 40 e 50 milhas, dá o quê? Uns 70, 80 quilômetros por aí. É velocidade de rua normal, você tá dentro da rua, dentro de um bairro, digamos assim, uma rua ali que no Brasil, digamos, marca 30 km por hora, aqui vai marcar 70, 80 km por hora. E lá eles me perguntando por que os carros aqui andam tão devagar, né? Aí eu falei, vê bem, olha o tamanho e a potência dos carros no Texas. A qualidade do asfalto. O tamanho das rodas, só olha isso. Porque quando a gente passa um tempo aqui, quando a gente volta pro Brasil, que a gente vê os carros lá, não é? Alguns pequenininho, né? Coisinha pequena, que quando a gente tá lá, não consegue enxergar. A gente não tem essa percepção. Perde a proporção. Mas aqui no Texas tem aquele até lema, né? Everything is big. Tudo no Texas é grande. Ou seja, as ruas são grandes, estacionamentos são grandes, ruas muito largas, várias faixas para carros. Em uma rua normal vai ter no mínimo 2 faixas, ida e volta, em todas as ruas aqui, e eu respondi isso para ele, falei, olha o tamanho dos carros aqui no Brasil, olha o tamanho do Texas, olha o tamanho do pneu desse carro aqui, olha o tamanho do carro mais básico do pneu do carro. Aí ele, that makes sense, tipo, faz sentido. É muito diferente mesmo isso. Teve algum momento, Natália, Cássio, que quando vocês chegaram aqui no início, a gente sabe que é bem complicado, bem difícil, como a gente já falou aqui, mas teve algo que vocês, quando chegaram aqui no início, vocês fizeram, ou que vocês não fizeram, ou que vocês cometeram, que vocês acham, se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse cometido esse erro, as coisas teriam acontecido de forma mais rápida? O que vocês não fariam hoje que vocês fizeram logo quando vocês chegaram aqui? Vou dar minha opinião, depois eu vou... Cássio fala. A gente chegou e a gente alugou logo de início, né? A gente não conhecia muito a região. Se eu tivesse tido a oportunidade de, antes de mudar para o Texas, ter vindo numa viagem exploratória, eu teria muito mais certeza de onde eu moraria, né? Porque nós chegamos sem conhecer nada e já fomos para o aluguel porque a gente tinha gostado da casa. Não porque a gente conhecia a região, a gente sabia que ali tinha escolas boas. Não.
né? Se eu tivesse voltado atrás, né, ou olhado hoje numa outra perspectiva, eu teria vindo para cá, passado uma semana para conhecer as regiões, para conhecer né, as escolas, o mercado, os lugares. Aí a gente teria sido muito mais assertivo na escolha do local inicial onde a gente moraria. Acho que se eu fosse pensar assim, não é um erro, foi um aprendizado, eu acho que não existe. É um aprendizado. Mas se eu que tivesse... nosso processo também foi muito rápido, né? Foi, Eu recebi a offer, eu fiz a entrevista, esse meu amigo me falou num dia, em 3 dias eu fiz a entrevista, em 7 dias eu tava com a offer, e em um mês a gente tava com ali o visto na mão, em 2 meses a gente tava mudando. Então, assim, foi tudo muito rápido. Então, a gente realmente não teve a opção de vir olhar. Mas para quem tem a oportunidade de vir para o Texas, né, passar, aí eu digo, no mínimo uns 3, 4 dias, e explorar um pouquinho das regiões, vai vir com uma escolha muito mais assertiva, com certeza. Sem dúvida. Estar aqui, vir, observar, ver tudo, caminhar. Tem a Natália, tem pessoas aqui que podem te levar para conhecer os lugares, para ver se é isso realmente que você quer. É, sem dúvida, a melhor opção para poder escolher antes de vir, né? Mas gente, eu 10 anos aqui, a gente tava até falando aqui nos bastidores, eu nunca vi uma pessoa falar mal do Texas. Nunca vi, nenhum brasileiro, americano, obviamente que não, né? Eles adoram o Texas, a não ser uma turma que tem de outros estados aí, alguns democratas, né? Que não gostam do conservadorismo, mas a família mesmo, que adora os republicanos, adora a cultura, adora o conservadorismo. Adora. Olha, a gente está aqui há 7 anos. Eu escutei uma família falar mal do Texas, mas não era em relação ao Texas, era talvez o mindset, né? A cabeça da pessoa que ela falava assim, eu sinto muita falta do Brasil, da minha vida do Brasil. Era muito mais, ela não desprendeu. Era muito mais algo pessoal. Era muito mais pessoal do que o Texas em si. Então, mas assim, falar mal do Texas... Não, é uma coisa... O que vocês fazem hoje, assim, como corretores, como a profissão de vocês, que a maioria não faz? Qual que é? Eu já sei qual que é, porque eu sei como que são vários outros corretores aqui, tanto é que eu tô surpreso, assim, bem surpreso, mas torno a dizer que tudo que vocês fazem realmente é propósito, é ajudar famílias, é ajudar pessoas a escolherem. Quanto mais riqueza de detalhes, melhor vai influenciar na decisão dessas pessoas. Então, o que mais vocês fazem, assim, de diferencial que diga, corretor não tem que fazer isso, mas eu faço. Não vou nem comparar com outros corretores que tem aqui, mas não é de responsabilidade de um corretor, de um realtor fazer isso daqui, mas a gente faz. Qual que é esse diferencial? A gente... É interessante porque corretor vende casas, né, ajuda a encontrar o endereço. Ponto. Né? Nós decidimos criar conteúdos. Né? Então, o processo dos nossos clientes não é quando ele liga e fala, oi, estou pronto e quero comprar uma casa. Não, é tipo, eu estou pensando em mudar com a minha família para os Estados Unidos. Por onde começa? Nossa. Então, a gente criou... jornada inteira, na jornada inteira. Então, hoje, a gente criou um portal, que é o nosso site, que é Toretto Real Estate Group, onde, dentro desse portal, tem absolutamente todas as informações para quem está no pensamento, na ideia, no sonho de mudar para o Texas. Então, nesse portal tem desde informações sobre que tipos de vistos imigratórios ele pode aplicar. Nós temos, falando tudo sobre o Texas, clima, economia, principais oportunidades de trabalho. Tem muito falando sobre escolas, como escolher uma casa, quais são as regiões. E aí, a gente também tem, além disso, calculadora de custo de vida, porque a pessoa tem uma ideia de quanto custa morar em Frisco, quanto custa morar em Plano, quanto custa morar em South Lake, né? Para uma família de 2, de 3, de 4, de 6 pessoas. Tudo isso é para as famílias que estão com esse sonho começar um planejamento da forma certa. Né? Então, e além de tudo isso, a gente tem uma rede 360, que é um ecossistema de parceiros 100% confiáveis, né? Que a gente confia de olhos fechados, são profissionais, e desde advogado de imigração, empresa de financiamento imobiliário, de consultor de educação,
de transferência de dinheiro, remessa de dinheiro, empresa de câmbio, Contador. contadores. Porque a pessoa vai começar a vida do zero, né? Bem do início. Então, ela começa a planejar o processo dela, a jornada da família, de forma segura. Então, respondendo a sua pergunta, o que a gente faz? E a gente entrega tudo isso completamente de graça. Completamente de graça. Completamente No de YouTube... graça. No YouTube, no Instagram e no nosso portal. O seu YouTube tá como lá? @Natália Toretto. @Natália Toretto. No Instagram. E o Instagram também? Também Natália Toretto. Natália Toretto. Por isso que é sucesso, né, gente? Natália Toretto é um sucesso aqui no Instagram. Vocês que ainda não conhecem a Natália Toretto aí do Brasil, passem a seguir, passem a conhecer, porque ela... Realmente, pelo que eu vejo de conteúdo, pelo que eu vejo, é muita riqueza de informação. Ela não precisa falar mais nada, porque assim, se você só assistiu o que ela já postou, e olha que postar dá trabalho. É isso que eu ia te falar, você também posta bastante. Dá trabalho. Quem... Não é fácil você produzir, você elaborar um texto com informações corretas, com informações verdadeiras, com aquilo que você vivenciou, com a prática e a experiência que você tem aqui. Então, as pessoas que adquirem esse conteúdo, tenho certeza que tem transformado a vida dessas pessoas. Inúmeras, Influenciado na ideia e naquilo que elas querem para a vida delas, né? Exato. Por isso que a gente falou sobre propósito, eu acho que esse é literalmente o propósito de vocês, e por isso tem dado certo e tem crescido tanto. Parabéns. Obrigada. Não, dá trabalho. Eu digo que o nosso carro-chefe é a corretagem, né? A transação imobiliária, mas a parte de criação de conteúdo, de estratégia, e o nosso portal, por exemplo, a gente atualiza todo mês, tem algumas informações novas, né? A gente está sempre aí em busca de mais informações, não só com base na jornada, mas também com base em todas as reuniões que a gente faz com outras famílias. O que eles estão perguntando? Poxa, a gente está vendo que tem alguém perguntando mais sobre educação para crianças com autismo. Vamos fazer um conteúdo sobre isso, né? Então, é complexo criar conteúdo. Você acha que é só ligar a câmera e começar a falar? Não é. E responder as perguntas, entender o que as pessoas... Porque quando você gera o conteúdo, você gera com base na necessidade das pessoas, com o que elas estão perguntando, com aquilo que você vê de informações aqui que muitas vezes elas não têm acesso. Então você está criando, e eu acredito que esse é literalmente o grande diferencial de vocês, as informações e contribuir na vida de todos que procuram vocês. Deixa eu entrar só um pouquinho mais a fundo do portal. Para quem quiser entrar, se cadastrar, é gratuito, é torettorealestate.com, que é o nome da empresa. Aí tem uma área de membros lá, você entra, e aí tem uma jornada de 4 etapas. Dentro de cada etapa tem vários aplicativos ali embaixo, aí você vai passando nas etapas. Tem até um curso da Natália que antigamente era pago, agora é 100% gratuito dentro do próprio site. E aí agora, puxando o gancho da pergunta que você fez, é muito interessante, porque a Natália fazia as entrevistas, as reuniões com os clientes, né? E aí ela sempre estava compartilhando, eu estava próximo, sempre escutando, vendo, e eu falei, pô, por que a gente não cria um site que replique o que você ensina, o que você faz no seu conteúdo online e que deixe isso documentado como se fosse uma bíblia mesmo, para a pessoa ir lá e consultar, falar, quero saber sobre isso, tá lá. Quero saber sobre tal assunto, quero uma calculadora, quanto custa isso, quanto custa aquilo. Eu falei, acho que eu vou documentar essas coisas que a gente está fazendo. E aí surgiu a ideia do site. Por diversas vezes a gente mesmo já questionou, por que a gente não cobra? Não vamos cobrar, a gente vai ser de graça. Eu quero mais ajudar as pessoas, eu quero ter um suporte que eu não tive quando eu vim, de chegar aqui, ter que começar tudo do zero, não saber o que é um Social Security, não saber o que era nada, e aí a gente criou realmente esse portal. A gente não. Foi o Cássio que criou 100%, né? Não, mas foi com o seu guia, a gente foi, eu tive a ideia, eu pus a mão na massa para fazer, inclusive eu fiz ele sozinho, inteiro. Foi. E todo mês eu solto alguma coisa nova, porque as pessoas perguntam pra gente tal assunto e falam, peraí, tá faltando isso aqui no site, isso aqui não tem. Aí eu vou lá e coloco. Então hoje a gente tá batendo quase 1.000 usuários ativos no sistema. Tem a newsletter também, assim, a gente tenta ajudar ao máximo em todos os canais, é o Instagram, Natália Toretto, é o YouTube, então geralmente o cliente começa lá no Instagram, acha que é o anúncio, né, que na verdade a gente não faz anúncio, a gente conta um pouco da nossa vida aqui no Texas, então tudo que a gente mostra lá é o que a gente passa no dia a dia. É o que a gente vive, é o nosso lifestyle, a nossa estilo. Não tem inclusive vai sair um vídeo que a gente fez no lago semana passada.
A gente gravou, vamos sair de barco, era meu aniversário, e falou, vamos sair de barco. Vamos, aí sair de barco, falou, vamos aproveitar e gravar e contar a história de como eu saí do mundo corporativo. Aí a gente foi lá e gravou. Então, assim, a gente faz realmente o que a gente... Acredita. O que a gente... É a nossa vida. A gente... Não, e o que é percebível é que vocês dois se completam. Não é? Literalmente se completam. Um é bom em outra coisa, o outro também é muito bom em outra coisa, ninguém é bom em tudo. E quando tem essa união dos dois, forma ali meio que uma mente só, um mastermind, digamos assim, e é onde o negócio flui, porque tem esse complemento de um com o outro, né? E a sua ideia realmente de criar, isso aí eu poderia dizer que é literalmente um manual. Né? É isso aí. É o passo a com passo. sumário, com tudo. É o passo a passo. Porque com a experiência que vocês têm, com tanta pergunta que vocês devem receber diariamente, vocês já sabem quais são todas as perguntas, quais que são todas as respostas, e criar um manual para isso, para as pessoas que têm isso, não precisar, digamos, esperar ou fazer essa pergunta e chegar lá e ver tudo que ela precisa saber reunido em um só lugar, isso é sensacional, ajuda demais E é engraçado, assim, quando a gente faz as reuniões com as famílias, né? Normalmente as famílias parece que já nos conhecem, né? Por causa dos vídeos, conteúdo e tudo. Energia, né? Também, né? E aí, a resposta que a maioria fala assim... Não acredito que vocês existem aí no Texas. Vocês não podem replicar para outros estados? Porque eu tô... Não tem você na North Carolina lá? Não tem você Você não tem ninguém lá. Na Georgia. Você não tem... Vocês têm alguém assim como vocês ali em outro estado? Né? Porque ajuda muito. Traz muita segurança para quem tá nesse processo de... É isso aí. Hashtag mais Natália Toretto pelos Estados Unidos. Quem sabe? Quem sabe? Eu tenho uns projetos aí em outros estados, né? Quem sabe a gente não coloca alguém aí nesses lugares para gravar conteúdo para essas pessoas, mas é porque literalmente a gente é suspeito de falar do Texas, não é? Da energia que tem isso daqui, a segunda maior economia, as pessoas não têm noção da dimensão que é o Texas, partindo aí disparado para a primeira maior economia dos Estados Unidos. Eu tive pesquisando aí, tá chegando perto. Vai chegar. Tá chegando perto. Quando a gente compara, os brasileiros gostam muito da Flórida, quando a gente imagina, pessoal, Miami, Orlando, Disney, essas coisas ali, é muito ligado à Flórida. A Flórida é a quarta maior economia dos Estados Unidos. Só na área da construção civil, a Flórida em 2024 teve um PIB de 94 bilhões de dólares girando em torno da área da construção civil, enquanto em 2024 aqui no Texas teve 160 bilhões girando só na área da construção civil. Mas o mais impressionante é que em 2025 a Flórida teve um déficit, caiu para 89 bilhões, enquanto o Texas chegou a quase 190 bilhões. Ou seja, em 2025 subiu ainda mais o Texas, que já era o dobro da Flórida, e a Flórida, de um ano para o outro, já caiu. Isso mostra a dimensão, os investimentos, só a empresa Meta mesmo está investindo aqui 10 bilhões de dólares só em update. Entendeu? Mas, Fagner, você que é da área de construção, assim, a gente está no mercado imobiliário também, é assustador a velocidade e o crescimento na área civil, né? Sim, é muito rápido. É muito rápido. Às vezes a gente deixa de dirigir numa região, num bairro, de repente a gente dirige e fala assim, não, de onde veio esse prédio? Já está diferente. Mas... Até as próprias highways, até os próprios viadutos. É muito rápido. É muito rápido. Você passa lá 6 meses depois, tem 4, 5 cruzando. E são obras muito rápidas. No aeroporto, eu estou sempre no aeroporto. O aeroporto está em expansão? Mas é um tipo de expansão que não acaba. Mas quando eu falo não acaba, é que são feitos por etapas. Então, eles começam ali em um terminal, faz a ampliação, termina aquele terminal, já vai para outro terminal, depois já vai para outro, depois já vai para outro. Acho que vai até já estão criando o terminal F. Isso, é o terminal F. Já estão fazendo o F. E até 2030, ou seja, daqui 4 anos, eles querem que o aeroporto internacional de DFW seja o número 1 em número de passageiros do mundo. Já é um dos maiores do mundo. É o segundo. É o segundo. Acho o segundo? É o segundo. Maior do mundo, em número de passageiros e até 2030, ou seja, logo mais... Imagina. É surreal. É o Texas. É o Texas. E quando eu falo coisas assim, no meu Instagram mesmo, no Texas, o que chove de gente. Nossa, eu não sabia que o Texas era tudo isso. As pessoas não imaginavam, porque literalmente tem aquele meme na internet, né? Como que eu imagino o Texas? Você vê lá um deserto,
uma cabaninha, uma casinha ali de madeira. Charretinha, Uma né? Os charretinha. Longhorn. Os boi ali com aquele chifre imenso, os caras montados em cima de um cavalo com chapéu, duas armas aqui do lado. Aí é como eu imagino o Texas, aparece isso. Como é realmente o Texas. Aí aparece aquela área de Dallas, aqueles prédios, aquela tecnologia. Potência, né? A potência que é aquilo dali, realmente só quem tá aqui. E isso tem chamado a atenção de muita gente. Quando eu falo muita gente, são os maiores do mundo mesmo. As maiores empresas do mundo estão colocando suas sedes aqui. A Tesla, se eu não me engano, tá mudando a sede já para cá. Já tá, lá em Já Austin, né? funciona aqui, já. da Tesla. Já, Né? o Elon Musk veio para cá, né? Tem realmente muitas empresas vindo. E eu acho, uma coisa que eu acho muito legal é essa mistura do rural, que você tem as áreas rurais junto com o desenvolvimento. Então, por exemplo, se você for ali para Plano, tem um terreno ali atrás da Legacy West, tem um terreno que tem os Longhorns, e na frente do terreno com os Longhorns tem um prédio todo espelhado, gigante, green LED. Da Toyota. Super lindo, sabe? Então, assim, essa mistura do rural do rústico com a tecnologia é muito próxima, é muito gostoso de você poder ter opções, sabe? Eu respiro, os né? dois. E isso que você falou é bem engraçado mesmo, a cultura, né, que eles mantêm, apesar da tecnologia estar ali em algumas áreas, mas também você vai em outras áreas que é totalmente diferente mesmo. Aquelas casinhas mais antigas, aquela coisa tipo cenário de filme. A gente vai ali em Fort Worth, a gente parece estar dentro de um cenário de filme. Nossa, total. A gente vai em Dallas, tá ali 30, 40 minutos dali, na própria Fort Worth. Se a gente vai ali no downtown, no centro de Fort Worth, e a gente vai no Fort Worth ali no Stockyard, É outro mundo. é outro mundo. Você não fala que tá na mesma cidade. E é muito próximo, né? 8 minutos, 5 minutos. Exato. A tecnologia que tem ali, prédios muito grandes. Isso é muito legal, você poder ter uma vida tranquila no campo e ao mesmo tempo você ter acesso a um restaurante Michelin, sabe? Assim, são coisas que conecta, faz você se sentir em casa, mas ao mesmo tempo também conseguir ter acesso a coisas que você não teria se você estivesse morando numa cidade muito afastada, sabe? Legal demais isso. E qual que é uma informação assim que vocês gostariam de dar para os brasileiros relacionados aos real estate mesmo, que eles gostariam, que vocês acham informação assim importante, o tipo de pergunta que eles não fazem para vocês, mas que seria importante fazer? No sentido de quando vir para cá, quem quer vir morar aqui, a primeira coisa que tem que pensar, eu sei que você falou vir primeiro, sentir, passar uma semana, mas uma informação assim importante. Eu acho que o principal é o planejamento, né? É se planejar. A gente acompanha muitas famílias que estão se mudando para cá e a gente percebe que é nítido, assim, as famílias que têm um planejamento, que estudam, faz o dever de casa mesmo, de explorar melhor a região, de consumir o conteúdo, né, de colocar no papel, de usar todas as ferramentas para o processo de mudança, é quem tem mais sucesso. Assim, quem vem muito, deixa eu vir porque estão falando que o Texas é legal, vou pro Texas. Não, vai bater cabeça aqui, vai tomar uns caldo aqui. Vai. Então, assim, eu percebo muito isso. Assim, minha dica, minha recomendação para qualquer família que esteja em processo de mudança para cá se planeja, consuma conteúdos. Tem o meu conteúdo, tem de outros americanos conteúdos, hoje em dia a gente tem inteligência artificial, que ajuda muito. Mas não confie 200%, né? Faça, estude, né? Mas procure profissionais de confiança para te ajudar a guiar, para quando você estiver realmente no processo de mudança efetivo, vou mudar daqui 1 mês, daqui 2 meses, pronto, as suas escolhas vão ser muito mais assertivas. E para tudo, não só para a compra da casa, para a escolha da escola, mas até que carro eu vou comprar, aonde eu vou trabalhar, né, para tudo. Qual que é o melhor plano de saúde, né? Para tudo. Então, coloca no papel, usa as nossas ferramentas, que a gente tem meio que um checklist lá, e venha preparado. Eu conheço muita gente que chega e fala, agora eu preciso do meu histórico escolar, carteira de vacinação traduzida, juramentada. Tipo, isso já tinha que ter preparado lá no Brasil, né? Já vem com uma pastinha, assim, com tudo preparado, pronto. Você não vai ter tanto problema. A Natália e o Cássio os tipos de brasileiros que vieram para quebrar aquele negócio, aquele ditadozinho que muito brasileiro diz assim, quando for para os Estados Unidos, cuidado com o brasileiro.
Quem vai fazer alguma coisa com você, quem vai te passar a perna, quem vai fazer alguma coisa é o brasileiro. Isso, gente, pode acontecer em qualquer etnia. Isso. Acontece, até entre americanos acontece, entre os mexicanos, entre muitas etnias indianas acontece muito isso, mas você está se conectando com as pessoas erradas. Então, é importante aquelas pessoas que colocam realmente a cara na internet, as pessoas que colocam o seu conhecimento ali, e quando a gente olha os comentários das pessoas que falam da Natália, as pessoas que falam do Cássio, as pessoas que falam desse casal, é isso que você deve levar em consideração. Entendeu? O crescimento, o que essas pessoas fazem para o bem das outras pessoas e o que elas têm crescido. Porque isso é propósito, isso é ajudar a outras pessoas, não é? Então, literalmente, você tem esse tipo de pensamento, de cuidado com o brasileiro, eles estão aqui para quebrar isso daí, tá? Assim como outros também, tem muito brasileiro bom aqui, que quer ajudar, que ajuda. Se você passa algum tipo de dificuldade, quando você chega aqui no Texas, eu quero te dizer que essa é a menor possível, porque em outros estados, o que eu ouço falar de coisas que acontecem, eu nunca ouço falar aqui no Texas. Aqui né? a comunidade brasileira, eu percebo que se ajuda muito. Se ajuda aqui no muito. Texas. Mais, é. Muito. E como você disse, né? Em todos os lugares, em todas as etnias, vão ter pessoas boas e pessoas ruins. Sim. Né? Mas, em geral, a comunidade brasileira, ela se ajuda muito aqui. É muito forte. E eu acho que, assim, se a pessoa teve alguma experiência, algum brasileiro que passou a perna, porque estava no ambiente errado. Ou, né? Tem que mudar de ambiente, tem que... Isso aí também influencia. Só complementando o que a Natália falou sobre o planejamento, eu colocaria como passo zero, e porque isso foi uma dificuldade muito grande quando eu cheguei. Eu achei que eu falava inglês, mas eu não falava. O inglês era muito ruim. Então, eu tinha inglês de colégio, usava muito no trabalho no Brasil, mas não tinha contato com... Pronúncia, né? Com americano, com indiano, com russo, com várias outras Etnias. nacionalidades, né, que realmente falam inglês diferente da gente. Eu falar inglês com brasileiro é fácil porque você tem o mesmo acento, o mesmo sotaque. Sim. Mas você falar com indiano é muito mais E difícil. o texano? E o texano é muito mais difícil ainda que o indiano. Porque eles têm gíria, porque eles têm... Então, assim, passo zero, quer vir para os Estados Unidos e tem esse sonho, comece a estudar inglês. Vem aqui com o mínimo possível para se comunicar, para você se relacionar, para você colocar seu filho na escola. Então, assim, eu acho que essa é a base de mais importante quando você realmente tiver com esse sonho de morar nos Estados Unidos. Comece a falar inglês. Muitas pessoas que aprendem inglês no Brasil, quando chegam aqui, ficam realmente perdidas. Eu tenho amigos, eu nunca estudei inglês, até meu português é meio ruim, tá? Nem português eu sabia falar direito. Cheguei aqui também zero inglês. Então, aprendi mesmo aqui na prática mesmo, na raça, trabalhando o inglês, o espanhol. E engraçado que minha família era pobre, eu nunca pude pagar uma escola, nunca tive aula de inglês, como muitas pessoas tiveram. Amigos meus que vieram do Brasil, que vieram de outros países para cá, sempre desde criança, desde pequeno ali, tiveram aulas de inglês particulares, essas coisas. Mas eles falam que quando chega aqui, parece que eles não sabem nada. Não aprenderam nada, porque você aprende lá, how are you? Aí você entra aqui, o cara, what's going on? Eu sei o que esse cara tá me perguntando, eu só estou perguntando como que você vai, então é outra gíria, não é? E as abreviações, quando você tá digitando, né? Nossa, para digitar é o pior, né? Text message Exato, mas assim, se conseguir chegar com o básico, já vai ajudar. Já ajuda muito. Já vai. E hoje em dia parece que mas é caro, tudo. Hoje em dia tem um monte de sites online que você consegue fazer conversação, não aula de inglês, com americanos, com, sei lá, $10 a hora. E assim, é acessível. Então, pratica, vocabulário. Sai da zona de conforto. Vai ver vídeo no YouTube em inglês. Vai assistir filme, tem tanto professor dando conteúdo de graça, sabe? Vai atrás, porque você vai precisar usar. E assim, eu vejo muita gente da Flórida vindo pra cá que não fala inglês. Ou seja, o cara mora nos Estados Unidos há muitos anos. Não tem contato com o americano. Aqui, por mais que a gente trabalhe com brasileiros, a gente tem o outro lado da moeda. A gente tem que se comunicar com o agente do outro lado, a gente tem que se comunicar da casa, com todo mundo, sabe? Em volta. Por mais que a gente faça essa ponte de contato em português, toda a nossa comunicação em volta ela é em inglês. Você precisa disso. Sim. Isso é fundamental. Se não tiver inglês, não tem como produzir muito. Você vai estar sempre dependente. Talvez seja por isso que as pessoas falam mal quando estão aqui. Tem gente que essa é uma dificuldade que elas têm, que não aprendem e às vezes,
vou voltar pro Brasil e coloco mil e outras desculpas, mas muitas vezes é a língua. É. E com uma falta de língua aqui, você só vai conseguir trabalhos ali simples, né? Trabalho braçal, seja na pintura, seja landscape, cortar grama, entregar. Mas se você quiser crescer, se quiser, realmente precisa do inglês. E para ter o inglês, não precisa você também estar conectado só com o americano. É como a Natália e o Cássio falou, tem vários aplicativos, tem Duolingo, tem muitos aplicativos que você consegue baixar no seu telefone, você consegue praticar o seu inglês ali diariamente e você, de forma exponencial, atingir os próximos níveis, e é algo que só depende da própria pessoa. Exato, gente. Não tem como ela culpar alguém por isso. Pois é, mas hoje com mais de 1.400.000 views entre YouTube, Instagram, esse casal aqui que é sucesso, mais de 23 mil pessoas também inscritos no YouTube, mais de 120 mil seguidores só no Instagram. A gente sabe que muitas vezes no Brasil, números como esse, para quem tá lá ainda é pequeno, mas para quem tá aqui, vocês não têm noção como esses números são muito grandes. As pessoas aqui, o americano em si, eles não são muito ligados em Instagram, não são ligados muito... Aqui o pessoal ainda tem Facebook. Tem Facebook. É Facebook, o americano... usa muito, né? Postar no Instagram, como tem. Tudo. Então aqui não tem muitos, assim, as pessoas com 10, 20 mil seguidores aqui já são grandes, e eles têm números, assim, imensos, porque são um casal abençoado e vem fazendo as coisas certinho. E com esses números, em que momento, assim, da vida de vocês começaram a perceber, putz, tá dando certo? Boa pergunta. Você sabe que, às vezes, eu não tenho noção do tamanho, do nosso tamanho, né? A gente continua fazendo muita coisa, mas quando a gente percebeu realmente que estava, né, dando certo mesmo, assim que a gente mudou, tinha uma coisa que eu sempre falava pro Cássio, eu falava assim, amor, quando a empresa ganhar o dobro, né, do que você ganha no mundo corporativo, nós vamos juntar forças, né? Então foi nesse momento, que foi o ano passado, né? Quando a gente bateu aí um faturamento interessante, aí a gente fez esse movimento. Mas eu falo assim, o dinheiro, ele é consequência de tudo isso que a gente tem feito, né? Eu nunca criei a empresa ou nunca tirei minha licença pensando no dinheiro. Para mim, sempre foi em ajudar as pessoas nesse propósito. E a gente cada vez vai entregando mais, mais. E aí o dinheiro acaba sendo consequência. Aí a gente vê realmente né, o dinheiro entrando, as transações acontecendo, as pessoas querendo trabalhar conosco. Então, eu acho que a gente está começando só, por mais que a gente já tenha números bastante expressivos. O número, para mim, também, ele não é o que pesa muito. Eu acho que a gente continua entregando, não é, já tenho 120 mil, vou parar ou vou diminuir. Não, a gente está sempre entregando mais e criando mais. Sempre na criatividade. Eu acho que tem um espaço muito grande... mas acho que a gente está no caminho certo, assim, pelo feedback. Não achei não, vocês tenham certeza. Acho que um trigger... me lembrou agora, veio na cabeça, um trigger que me fez ver, nossa, realmente deve estar dando certo isso, foi quando a gente estava no supermercado, e aí uma moça parou, a Natália, falou assim, Natália, você? Ela falou, sou. Nossa, Natália, pode te dar um abraço? Tira uma foto comigo. Eu tô aqui por sua causa. Se não fosse pelos seus vídeos, eu não teria vindo. Eu não sabia o que era frisco, eu não sabia o que era plano, eu não conhecia nada disso. E eu vi os seus vídeos, você me encantou e eu vim aqui, eu tô aqui. Aí a Natália perguntou, e aí, você tá gostando mesmo? Ela falou, nossa, é tudo e muito mais do que você falou. Então, assim, quando as pessoas começaram a parar a Natália pra agradecer o trabalho dela, eu falei, nossa, isso aqui vai dar certo. E esse é o espírito do empreendedor. Esse é o espírito que muitas vezes a gente tem e não sabe que tem. Todas as pessoas que eu vejo com minha experiência de 10 anos aqui, que chegaram aqui focando só no dinheiro, quebraram a cara. Não chegaram em lugar algum, porque elas começam a se desesperar. Entendeu? Começa a tomar atitude de desespero. Eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso fazer dinheiro, eu preciso isso, e não faz realmente o que precisa ser feito, que é aquilo que é atribuído a ela fazer. Não faz da forma que tem que ser feito, seja um trabalho, seja o que for, não importa. Você chegou aqui, seja para limpar o chão, limpar... O Maurício Galante estava contando aqui que ele chegou aqui, ele dormiu, acho que 2 semanas na rua. Maurício Galante era vereador, ele contou aqui no podcast. Dormiu 2 semanas na rua, dentro daquelas barraquinhas, sabe aquelas barraquinhas que você compra no Walmart? Sim, os homeless, os mendigos moram hoje no meio da rua. Aquilo dali, quando ele começou a trabalhar aqui, foi limpando o vaso sanitário, entendeu? O primeiro apartamento que ele conseguiu morar, ele me mostrou uma vez, eu estava dando umas voltas aqui, ali,
com ele em umas cidades aqui, ele só, no primeiro apartamento que eu consegui alugar dividindo com outras 4 pessoas, era ainda mais velho do que esse. Ou seja, e hoje ele é vereador, um cara muito influente, um cara que escreveu o livro, um cara que tem uma história lindíssima para contar. E se pessoas como essas não servir de referência para você, para mostrar para você que é possível, independente do que você esteja fazendo aqui, meu amigo, você precisa, acho que, nascer de novo. Porque se aqui não deu certo, no Brasil ou em qualquer lugar que você tá, o problema não tá no lugar, tá em você. Não é? Isso, é sobre isso. Então, focar, realmente, sempre foque naquilo que é atribuído você fazer. Se tá compensando, nossa, eu odeio essa palavra. Quando às vezes eu passo um trabalho para alguém, não compensa, não compensa, não compensa. Quando alguém fala isso, não, tudo bem, deixa eu colocar para quem compensa. Eu falo isso, porque gente que quando fala assim, não compensa, não sei o que, eu já fico logo de orelha em pé. Porque são todas essas que não compensam, os que mais caros são os que dão errado. Porque estão focando só no dinheiro, não estão focando na entrega do que realmente precisa e acabam não crescendo, acabam quebrando a cara e acabam voltando para o Brasil falando super mal dos Estados Unidos. E tem que fazer, a pessoa tem que ter o sangue nos olhos, vontade, vontade de trabalhar, vontade de fazer acontecer, vontade, né? O resto treina, né? Se não tiver, literalmente quebra a cara aqui. Mas é isso, ó. Tem um quadro aqui que eu não sei se eu vou fazer com vocês, que eu tô com pena, sério. Por quê? Passa. Eu não sei se vocês têm um perfil que vai responder isso daqui. O nome do quadro já se chama Lapada. Tá. Vamos tentar, vamos tentar. Vamos lá. Então, gente, ó, deixa eu também falar pra vocês seguirem a Natália, que é o @Natália Toretto, tanto no YouTube, Natália Toretto também no Instagram, esse casal maravilhoso que é sucesso no YouTube, sucesso no Instagram. Você quer saber tudo sobre o Texas, não tem pessoas melhor pra vocês seguirem do que eles. Não tem. Aqui o Cássio, ele fez, pra vocês terem noção, um manual, um sumário de todas as perguntas que você possa ter relacionadas ao Texas. Você não precisa nem perguntar, você já vai lá no manual deles, já vê lá, já se inscreve também, que pode se inscrever também, se tornar membro, já tem mais de 1.000 inscritos já, né? Vamos bater 1.000. Já vai bater 1.000 e que você seja o de número 1.000. Que você seja o de número 1.000. Então segue eles também, segue o canal da gente também no YouTube, é o Brasil no Texas, o podcast que se chama o PoeiraCast, é o primeiro podcast aqui do Texas, e se conteúdos como esse, você que está sentado aí no sofá, você que está aí assistindo isso daqui e não tiver coragem de clicar no botãozinho aqui para se inscrever, por mais que não esteja nem acrescentando algo em você, mas você queira acrescentar na vida de outras pessoas, para que quanto mais pessoas inscritas nos canais que a gente está falando aqui possam entregar também para outras pessoas. Então segue aí o Brasil no Texas, segue o Fagner Lacerda, o SA também. Minha área é mais não sou muito nichado, eu comecei aqui na área da construção, mas hoje eu falo construção de negócios aqui nos Estados Unidos, porque é um leque assim tão grande aqui de oportunidades, de coisas que aparecem depois que a gente mete a cara no digital, que lá você vai conhecer e vai ver muita gente também. Então, YouTube Brasil no Texas, tem Brasil no Texas também, que é o nosso Instagram, e o Fagner Lacerda, que é esse cowboy aqui, meio Nutella, aparecendo aí pra vocês. Mas vamos lá, esse é o quadro Lapada. Esse é o quadro, Natália, que você não pode muito ali pensar muito para responder. O que vem na cabeça vai e solta. Tem que cuspir. Tá. Tem que cuspir e jogar. A gente fez já esse quadro aqui com alguns brasileiros, com alguns convidados brasileiros e foi bem legal. E a primeira pergunta, você acha que muitos brasileiros que venceram aqui nos Estados Unidos, que postam só que tá andando de carrão, que aquelas coisas, estão mentindo? Eu acho que depende. Uhum. Muitos, não todos, né? Não todos. Eu acho que depende, porque é muito fácil ostentar nos Estados Unidos, sem você ter conquistado aquilo. Né? Hoje, um dia é fácil você alugar um carrão esportivo, postar uma bolsa de marca, um relógio bacana e mostrar na internet. Sim. Né? Mas talvez não todos que exibem isso é a própria realidade, né? Foi conquistado, foi construído. Sim. Eu não sou muito da ostentação, né? Então, talvez, respondendo essa pergunta, eu acho que o lifestyle, ele acaba, às vezes, influenciando muitas pessoas. Tem muitas coisas que muitos coaches falam
que eu não sou muito a favor, aquele ser para ter. Não, também não sou. Eu não sou muito a favor Uhum. disso, porque você acaba, às vezes, se endividando para Uhum. fazer algo Pra mostrar, e se né? não der certo. É. Quando não dá certo, além de ser ruim para você que se endividou para aquilo, você colocou em risco todas aquelas pessoas que acreditaram e confiaram em você, não é? Então, aquele negócio de ser, quando dá certo em um ou outro, por isso que muitas pessoas sofrem golpe, não é? Porque às vezes o cara aparece ali que tá com um carrão, que tá com muita coisa, e você não vai a fundo na história daquela pessoa, vê só o que aquela pessoa tá mostrando ali de momento, acaba confiando, investindo, colocando, e às vezes é até uma pessoa com boas intenções, mas aquela estratégia dela acaba não dando certo, e aí todo mundo que tá em volta tem um prejuízo. E não é sustentável. Não é. Quem tá na máscara, no personagem ali, é temporário. É temporário. Agora, quem é autêntico mesmo? Eu sou do jeito que eu sou, o nosso estilo de vida é o que a gente é. Às vezes a gente mostra coisas boas, às vezes a gente mostra algumas dificuldades. Vida real, né? Não, e para esse podcast aqui, antes dos convidados virem aqui, realmente são pessoas que a gente conhece, são pessoas que a gente confia, são pessoas que a gente segue ali o trabalho. Não é qualquer um que a gente vai estar aqui para estar colocando, dando conselhos para vocês, não. Então são pessoas que a gente que está aqui no Texas, a gente ouve falar sobre elas, a gente conhece o trabalho delas, a gente acompanha elas. Então a gente coloca pessoas aqui de confiança para darem conselhos, para serem referência certas, para que vocês tenham a certeza do que vocês estão escutando é o correto, é o que realmente acontece aqui. Então, o Poeiracast é isso. Que honra, obrigada, de coração. Então, a pergunta, eu nunca imagino que é para vocês. Nós somos as exceções. Aqui é para os brasileiros que deram certo. Quando eu for trazer brasileiro que deu errado aqui, eu vou falar também. Você é o brasileiro que deu errado. Entendeu? Porque eu falo. O cara às vezes já tá voltando. Já veio gente pra cá querendo fazer entrevista que fala, eu tô voltando pro Brasil e tal, eu queria participar aí. E acabou que não coincidiu, mas eu queria demais trazer. Entendeu? Por quê? Porque é um cara que não deu certo. Então ele tem muito a ensinar. Por que deu não errado? Fazer, por que deu errado. Não é? Então tem muito também a ensinar, mas você vai estar sabendo o que deu certo e o que não deu. O importante é isso. Vamos lá para nossa segunda pergunta. O que tem muitos brasileiros aqui, na opinião de vocês, que ninguém fala, que ninguém tem coragem de fazer o que eles fazem aqui? Fazer coisa errada. Jeitinho brasileiro. E principalmente aqui no Texas, que o Texas não é um estado que ele releva coisa errada. E a gente recebe, não sempre, mas vira e mexe, tem uma família ou outra que vem querendo fazer jeitinho, querendo fazer coisa errada, querendo fazer coisas que não estão de acordo com o que como é feita a vida aqui no Texas, né? Então, eles dão errado. Exato, a gente não atende, né? Se quiser fazer coisa errada, vai com outro. Então, acho que esse é o principal, né? Eu acho que o discurso é esse. Mas lá em tal lugar dá para fazer, nos Estados Unidos. Mas lá na cidade onde eu morava, dava. A gente fala, bom, você me desculpa, então você volta pra lá, porque aqui não dá pra fazer o que você quer. Vai pra lá, vai fazer coisa errada pra lá, longe do Texas. Não, que nós protege. E eu gosto de falar bastante também, saiu do Brasil, deixa o jeitinho brasileiro lá, porque o jeitinho brasileiro tem que ficar lá. Aqui é outra mentalidade, é outro mindset, por isso que as coisas funcionam. E principalmente porque a maioria das famílias que buscam o Texas estão em busca de um lugar que as regras funcionam, estão cansados da impunidade, de corrupção, de segurança, de insegurança. Então, venha para cá em busca disso e faça isso, né, da sua vida, e não trazer as coisas erradas para cá. É verdade. O que que muitos imigrantes falam ali, ostentam e colocam alguma coisa na internet que eles estão mentindo para quem está no Brasil? Aí eu posso falar que fala que vai ser fácil. Que a vida é fácil aqui. Boa resposta. A vida não é fácil. Não é. Não é. A vida não é fácil em nenhum lugar, desde que você faça acontecer, desde que você faça ela se tornar mais fácil. Mas a vida não é fácil aqui nos Estados Unidos. Eu acho que tem muitas barreiras e você tem que estar preparado. Que nem você falou, a gente chega aqui e a gente fica invencível, porque a gente quebrou
tanto paradigma, tanta crença para estar aqui, para poder estar nesse ambiente diferente, para montar tudo isso aqui que você montou, e muita coragem, sabe? É muita Sim. coragem você sair do seu país, você sair da sua zona de conforto, da cidade que você nasceu, das pessoas que você cresceu, das pessoas que te apoiam, tá longe da sua família. Eu acho que isso é um ponto principal. É. Vocês acham que tem brasileiro que devia ter ficado lá no Brasil mesmo? Não devia ter nem vindo pra cá? Sempre tem. Sempre tem. Tem. Sempre tem. Por isso que uns voltam, não vai ser perfeito para todo mundo, sabe? Não vai, dificilmente vai ser perfeito. É verdade. Qual que é o preço emocional de viver no Texas, nos Estados Unidos, que ninguém conta? Preço Essa pergunta emocional. é bem interessante. Eu acho que tem um pouco da saudade, né, dessa nostalgia de você ter costumes, pessoas, falar a língua, a comida, que quando você vem, você não vem com essa mentalidade achando que você vai perder, mas você vai diminuir a quantidade que você vai fazer. Falando Então, sobre o preço emocional, na verdade, eu acho que é muita maturidade. Eu acho que existe uma curva quando nesse processo de mudança, né? Quando você chega, você fica meio deslumbrado e tudo, felizão, acho que você é rico, compra um monte de coisa. Aí começa a apertar, passa alguns meses, né? O primeiro ano, o segundo ano, começa a falar, poxa, não, peraí, o buraco é mais embaixo, eu preciso reconstruir, tirar meu ego de lado, começar a fazer as coisas mais certinhas, construir minha reputação, né? Começar a conhecer gente, aprender melhor o meu inglês. Mas quando você passa, eu falo que é uma barreira de 3 anos. Do terceiro ano para cima, você está muito mais emocionalmente mais forte, né? Você está mais maduro, né? Aí não tem para ninguém. Eu diria, Natália, que foram 3 anos para nós, mas hoje em dia, para as pessoas, o que a gente coloca na internet, o que a gente coloca de acesso, o que a gente faz essas pessoas pularem acelerar, é verdade. vários passos, muito. eu digo Com que certeza. é um tempo menor É. para elas. Para a Com gente, certeza. 3, 4, 5 anos Com chegou certeza. ali, 7, 8, 10 anos atrás, foi mais difícil. Uhum. Mas hoje, tudo em dia, as pessoas levando realmente em consideração o que não fazer, os passos que a gente coloca elas para pularem aqui, elas podem muito acelerar esses Acelerar, com processos certeza. se elas forem em busca das informações, né? Se conectando e procurando sempre estar próximo das pessoas corretas. Até mesmo porque a mudança de ambiente, quando eu costumo dizer o seguinte, você está aqui no Texas ou nos Estados Unidos há 1 ano, 2 anos, nada aconteceu na vida dessa pessoa e ela continua no mesmo ambiente, ela tem que participar de novos lugares, tem que se conectar isso com aí. novas pessoas, tem que mudar, Sim. porque se nesse tempo não aconteceu algo ali, como é que vai acontecer em mais tempo? Então tem que ter essa quebra tem que ter pular essa barreira. É difícil desconectar? É difícil essa quebra? Mas muitas vezes é necessário, se você quiser ir para o próximo passo e não desistir. É isso. Exato. É Às isso, vezes está perfeito. próximo de pessoas negativas. E é isso daí, gente. Esse é o PoeiraCast. Tá chegando ao final e eu não vou fazer assim muita pergunta, não. Eu quero deixar aquele gostinho do quero mais. Mas vamos lá, uma mensagem, Natália, que você daria, para você deixar ali para os imigrantes que já estão aqui, para aqueles que pensam em vir aqui para o Texas, para quem já está nos Estados Unidos em outro estado e que pensa em vir para o Texas, qual mensagem você deixa para esse imigrante? Eu falaria para todas as pessoas imigrantes que estão, ou sonhadores em mudar para os Estados Unidos, vá atrás do seu sonho. Não desista porque a família não acredita em você, não desista porque é difícil, não desista, começa a planejar, começa a fazer as coisas para chegar mais próximo da realidade, né, da sua conquista, seja ela para mudar para o Texas, seja ela para mudar para algum outro estado, seja ela para, né, conquistar um novo emprego ou construir uma empresa, empreender. Não deixa o ruído, né, de pessoas que não chegaram lá te contaminar. Vai em busca das pessoas que já chegaram lá para te ajudar. Deixa a sua mensagem agora, Cássio. Bom, a minha mensagem primeiro é agradecer você, Fagner, pelo convite. Agradecer minha esposa por também estar aqui com ela, compartilhando. É a primeira vez que a gente vai no podcast juntos. Legal. A gente faz vídeo juntos, mas essa é a primeira vez. E eu acho que a mensagem é acredite nos seus sonhos mesmo. Agora há pouco eu acabei de falar, não é fácil, realmente não é fácil, mas não é impossível. Se nós estamos aqui e a gente faz dar certo, não é impossível. Planeje seu sonho, vai atrás, vai tomar 1 não, 2 nãos, 3 nãos, 4 nãos, quinto vai ser um sim. E aí você vai estar aqui. É isso daí. Esse é o PoeiraCast, meu amigo. E você que pensa em migrar ou imigrar aqui para o Texas,
esse casal aqui é o caminho. Eles é o que vão te movimentar e fazer esse processo de transição com vocês, com segurança. É a Natália Toretto, @NatáliaToretto, é o YouTube dela, também o Instagram, Natália Toretto, casal que tá fazendo muito sucesso aqui no Texas. Quer movimentar, quer imigrar com segurança, quer alugar, quer evitar aí um monte de problema que eu que cheguei há 10 anos atrás tive. Se hoje eu tivesse pessoas como vocês antes de vir para cá, seria uma bênção, mas que hoje tem. Hoje você tem esse acesso aí de forma muito natural e simples, que é só entrar no Instagram, tá lá muita informação, é só entrar no YouTube, é de graça. Tem um site também, é só entrar também, é super de graça. Como que é o site, Cássio? É Toretto Real Estate, torettorealestate.com. torettorealestate.com. Entra lá, tem um manual completo. Você que quer saber tudo aqui sobre imigração e vir aqui para o Texas. E esse é o PoeiraCast, meu amigo. É o primeiro podcast no Texas voltado para brasileiros. Aqui a gente conta a história real de brasileiros que sacudiram a poeira, que chegaram, que venceram as dificuldades, que venceram as barreiras e os desafios e que foram resilientes e que hoje deram certo. Então você quer pular aí vários passos, vários steps e aprender de fato, antes de vir para cá e já chegar aqui no caminho ali já trilhado, para você encurtar esse processo, dando certo, segue aí o PoeiraCast, segue a gente também no nosso canal do YouTube, se inscreve lá, é o Brasil no Texas, segue a gente no Instagram, Brasil no Texas também, é o nosso Instagram, e o Fagner Lacerda, @USA. Obrigado, foi um prazerzão ter recebido vocês aqui, que maravilha a entrevista, eu não tenho dúvida que isso aqui somou na vida de muita e muita gente. Obrigada pelo convite, parabéns pelo trabalho, parabéns por toda essa estrutura e por você dividir cada vez mais histórias inspiradoras aí no podcast com outras famílias. Parabéns mesmo. Eu que agradeço.